Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim é um grande prazer e uma imensa alegria ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical neste segundo trimestre de 2021, onde estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Quero dar as boas-vindas aos alunos e aos visitantes que nessa manhã nos acompanham na lição de número 12, com data de 20 de junho de 2021, que tem como título O Diaconato. Então pegue a sua Bíblia e revista, reúna seus familiares e juntos, com alegria, vamos estudar a palavra de Deus. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, dê o like, faça comentários, compartilhe o vídeo, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus através dos vídeos da EBD. E participe do chat, e interaja conosco, porque é muito importante a sua participação. Então vamos orar. Senhor, mais uma vez te agradecemos por estarmos na tua presença. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos, ó Deus, de estudarmos a tua palavra e de estudarmos este assunto tão maravilhoso que trata acerca do diaconato. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos edifique através da tua palavra. Assim nós oramos em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amados, já estudamos 11 lições neste trimestre. Já tivemos ministrações sobre dons espirituais e também sobre dons ministeriais. Hoje vamos estudar a penúltima lição do trimestre, que trata acerca de um dos ministérios mais importantes na Igreja de Cristo, o diaconato. O título da nossa lição não poderia ser outro, né? O diaconato. O nosso texto áureo está em 1 Timóteo, capítulo 3, e o verso 13, que diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Eu confesso que gostei muito desta verdade prática. Embora o diaconato, seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 13. Vamos ler. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, de uma só palavra, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus por sua palavra inspirada que nos instrui em toda a justiça. Meus irmãos, vamos começar então analisando o termo diácono. O termo grego diácono aparece cerca de 30 vezes no Novo Testamento. E ele é traduzido como ministro, ajudante, assistente ou servo. Algumas vezes o termo é simplesmente transliterado como diácono, ou seja, não é traduzido para o nosso idioma. Então o diácono se refere a alguém que serve, que assiste, que ajuda e que ministra. Este é o uso mais comum desta palavra. No Novo Testamento, o diácono é alguém que está prestando um serviço a Deus, à igreja ou a outra pessoa de maneira geral. Agora vamos analisar alguns textos bíblicos do Novo Testamento, onde aparece o termo diácono ou diaconia. Em Romanos 13:4, Paulo fala sobre as autoridades, e ele diz que são ministros de Deus.
Diz assim o texto: as autoridades são ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então a palavra que Paulo utiliza para nomear as autoridades no grego é diáconos. A autoridade é são diáconos de Deus, né, ministros de Deus, ou uma serva de Deus que ministra aos homens para o bem. Vamos ver agora os anjos também como diáconos, ou fazendo o serviço de diaconia. Os anjos também realizam atividades diaconais. Eles servem e ministram. Depois que Jesus venceu o diabo na tentação do deserto, a Escritura diz em Mateus capítulo 4:11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus expulsou o diabo, e os anjos vieram ao encontro dele e o cercaram. O serviram, o alimentaram, o confortaram, ministraram a ele, e a palavra servir de Mateus 4:11 no original é diaconia. Os anjos chegaram, né, depois que Jesus venceu o diabo e serviram a Jesus, fizeram ali uma diaconia, né, o serviço ao Senhor. Em Hebreus 1:14, ainda sobre os anjos, diz assim a palavra: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem são os anjos? São espíritos ministradores, são espíritos que ministram, são, né, no original, pneuma eis diaconia, quer dizer, são espíritos que fazem um trabalho de diaconia, que servem aqueles que vão herdar a salvação. Agora, no mundo do Novo Testamento, né, ou época de Jesus e do apóstolo Paulo, os homens não admiravam o serviço feito através, né, da diaconia. Eles consideravam como uma atividade inferior. Por isso, os escravos faziam a diaconia, ou o serviço. Embora esta atividade fosse desprezada pelos gregos e romanos, Jesus a considerou muito diferente. Ele dignificou o termo diácono e valorizou o serviço prestado na diaconia. Jesus como diácono. Jesus apresentou-se a si mesmo como um tipo de diácono, ou seja, um ministro ou um servo. A vida inteira de Jesus aqui na terra, ele demonstrou, né, o verdadeiro sentido da diaconia. Seu ministério era servir ao próximo. Em Mateus 20:28 ele diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele disse: não vim para ser servido, eu vim para servir. No grego, diaconia. Então eu vim para servir, para fazer diaconia e dar a minha vida em resgate de muitos. Em Romanos 15:8, Paulo diz assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então Cristo foi constituído ministro, diácono da circuncisão, ministro da circuncisão. Cristo era um diácono de Deus, ou seja, ele veio para servir a Deus no que diz respeito aos judeus. Agora, cristãos como diáconos. Vamos ver aqui Paulo e Timóteo. Os cristãos são apresentados como sendo diáconos de Cristo ou de seu evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, Paulo diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. A palavra diácono aqui é traduzida como ministro. Pois quem é Paulo ou quem é Apolo, senão diáconos, ministros pelos quais crestes. E em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo chama Timóteo de diácono de Cristo. Ele fala assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, serás
bom diácono de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Glória a Deus, né? Agora, meus irmãos, até Satanás, ele tem também os seus diáconos, né? E esse tipo de diácono, nós queremos vê-los, né, bem longe de nós. Nós temos que expulsar esses diáconos do mal. Mas até Satanás tem seus diáconos. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, Paulo diz o seguinte: não me surpreendo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus ministros, no grego, seus diáconos, finjam serem ministros, finjam serem diáconos de justiça ou da justiça. O fim deles será a condenação conforme suas obras. Então a palavra diácono nesse texto é traduzida como ministro. Agora uma observação importante. No sentido lato do termo, no sentido amplo do termo, todos que servem na igreja são diáconos ou diaconisas. O pastor é um diácono, porque é um ministro da palavra. Ele está envolvido na diaconia da palavra. Um crente que trabalha para o Senhor na igreja, homem ou mulher, está inserido também na diaconia, ou seja, está inserido em algum ministério específico na igreja. Então seria uma grande bênção se todos fossem diáconos ou diaconisas, trabalhando para o Senhor e contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Agora vamos repetir a verdade prática da lição, que é maravilhosa, e diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. A diaconia é uma missão, é um dever de todo crente em Jesus. Glória a Deus pelo diaconato na igreja, né, por esse ministério específico. Mas a diaconia é missão de todo crente. Então, cada irmão e cada irmã tem que ser cheio do Espírito Santo e fazer o trabalho para o qual o Senhor o chamou. Então, que Deus te desperte nesta manhã, né, que o Senhor possa te despertar e que você, meu amado irmão, minha amada irmã, se envolva em algum trabalho específico na igreja. Se você fizer isso, você vai estar fazendo o trabalho, desenvolvendo o trabalho na diaconia, no serviço do nosso Deus. Muito bem, agora deixando o significado geral do termo diácono, vamos falar agora sobre o significado mais restrito do termo. O diácono como um oficial da igreja. A instituição dos diáconos. Alguns autores falam que o surgimento do ofício de diácono na igreja foi inspirado na sinagoga judaica. O estilo geral das sinagogas era possuir líderes que eram chamados de anciãos e seus assistentes. Os anciãos eram os mestres e líderes das sinagogas. Já os assistentes faziam o trabalho de auxiliar os anciãos. Esses assistentes cuidavam dos rolos que eram lidos, administravam as esmolas aos pobres e ensinavam as crianças, né, além de cuidar dos negócios burocráticos das sinagogas. Os anciãos e assistentes podem ter inspirado os presbíteros e os diáconos na igreja primitiva. Agora é interessante que os papéis dos assistentes nas sinagogas e dos diáconos na igreja de Cristo são semelhantes, são papéis semelhantes. Mas, para todos os efeitos, o nascimento do ofício diaconal ocorreu depois do Pentecostes, em Atos 6. Naqueles dias, a igreja cresceu numericamente e surgiu uma reclamação com relação à gestão dos suprimentos diários, uma reclamação de distribuição de cesta básica, né? Como se fosse isso, distribuição de cesta básica. Na igreja de Jerusalém, havia dois tipos de judeus: aqueles que eram criados na Palestina, que falavam aramaico,
né, e eram chamados de hebreus, e aqueles criados em outros lugares, como os judeus da dispersão, que falavam apenas o grego e eram conhecidos como helenistas. Houve tensão entre esses dois grupos na igreja. Então, na igreja primitiva, a igreja começou a crescer, né, numericamente, e começou a haver tensão entre esses dois grupos na igreja. Judeus, né, chamados de hebreus, e judeus chamados de helenistas. Os helenistas reclamaram que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento, em detrimento das viúvas dos judeus da Palestina. Para garantir que a distribuição diária de alimento fosse feita de maneira justa, os apóstolos convidaram a igreja para escolher 7 homens adequados, a quem os apóstolos designaram para cuidar deste trabalho. Então os apóstolos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos a mesas. Então escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e vamos constituir eles sobre este importante negócio. Que negócio, né? O trabalho social na igreja. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então a igreja sabiamente escolheu 7 diáconos, 7 varões. E pelos nomes desses primeiros diáconos, eles eram todos helenistas, porque os nomes deles eram nomes gregos. Então foram chamados, né, foram eleitos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Então a igreja escolheu 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O primeiro diácono da lista, o nome dele era Estevão. E diz a palavra do Senhor que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então a igreja escolheu muito bem esses nomes. O segundo era Filipe. Esse Filipe também, ele era cheio do Espírito Santo. Ele foi um grande evangelista. Ele evangelizou Samaria, ele evangelizou aquele etíope eunuco, né, que estava voltando para a sua terra, e chegando na carruagem daquele homem, ele viu que aquele homem estava lendo um livro, o livro de Isaías, e ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E aquele homem falou: não estou entendendo nada do que eu estou lendo, mas se alguém me explicar, né, eu vou compreender. E Filipe subiu naquela carruagem e explicou para ele que aquilo que ele estava lendo, né, o texto que ele estava lendo, era sobre Jesus, o Cordeiro que foi morto. Então aquele homem aceitou Jesus, foi batizado, e Filipe continuou o seu trabalho. Então, glória a Deus pelos primeiros diáconos da igreja, por aqueles homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo, que não mediram esforços para falar a palavra de Deus também com toda ousadia. Inclusive, Estevão tornou-se o primeiro mártir da igreja. Meus irmãos, nós vemos aqui o seguinte: de um grande problema veio uma grande solução. Então, havia um problema na igreja. A igreja cresceu numericamente e surgiu um problema, né? Um problema de divisão de distribuição de alimento. Mas desse grande problema veio uma grande solução. A grande solução foi a instituição dos diáconos. Então, com a nomeação desses homens pelos apóstolos, então a igreja deu os primeiros passos para a sua organização. Então, o que estava acontecendo ali, né, depois do Pentecoste, em Atos 6, não era apenas a resolução de um problema. A igreja, ela estava se robustecendo com os seus líderes, e ela estava se organizando enquanto, né, uma entidade administrativa também. Então a igreja agora tinha apóstolos, a igreja tinha evangelistas, tinha pregadores e tinha também diáconos que cuidavam do trabalho social. Uma coisa importante que aconteceu ali também foi a oração dos apóstolos e a imposição de mãos sobre os primeiros diáconos. Então a gente vê assim como que o livro de Atos, e não somente Atos, né? Lucas, que foi o escritor, ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. Como que esse assunto, né, oração, está em todo o Evangelho e também no livro de Atos. Quando os apóstolos pediram para que a igreja elegesse
7 varões, e a igreja apresentou esses 7 homens, diz a palavra de Deus que os apóstolos oraram a Deus confirmando aqueles nomes, e em seguida os apóstolos imporam as mãos sobre aqueles diáconos, sobre aqueles 7 homens. Então os 7 varões escolhidos foram apresentados aos apóstolos e eles oraram a Deus confirmando seus nomes e lhes impuseram as mãos. O que chama atenção aqui é que os escolhidos receberam imposição de mãos. Este gesto de imposição de mãos sobre eles indicava que eles estavam sendo comissionados, designados para uma grande obra. Então a imposição de mãos é um ritual de grande simbolismo. A imposição de mãos não é um simbolismo vazio, um ritual vazio, mas ela tem um grande simbolismo, pois ela aponta para a consagração a Deus e para o recebimento de autoridade espiritual para fazer a obra do Senhor. Então, quando aqueles homens se chegaram aos apóstolos, eles oraram e eles imporam as mãos sobre eles, naquele momento consagrando aqueles homens a Deus, e também, simbolicamente, eles estavam recebendo autoridade espiritual para fazer a obra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, né, pela instituição dos diáconos, glória a Deus pelos diáconos da igreja, que são comissionados, designados para fazer o trabalho do Senhor, com imposição de mãos, né, com o símbolo ali de recebimento de autoridade de Deus para realizar o seu trabalho. Aleluias. Qual o papel do diácono na igreja primitiva, né, no primeiro século? Primeiramente, servir as mesas. Então, os diáconos foram instituídos com esta finalidade. Então, eles estavam ali auxiliando os apóstolos. Esse trabalho diaconal era para auxiliar os apóstolos, servir as mesas, cuidar do trabalho social, para que os apóstolos tivessem tempo suficiente para orar e para ministrar a palavra. Então os apóstolos falaram: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, já que os diáconos estavam ali, né, dando todo apoio aos apóstolos. Os diáconos deveriam cuidar das mesas dos pobres, coletar para eles, inspecionar seus vários casos e circunstâncias e distribuir de acordo com eles, o que exigia tempo, cuidado e responsabilidade, especialmente numa igreja onde o número era crescente, estava crescendo, né, assustadoramente o número de fiéis. Então os diáconos precisavam agora dedicar tempo para esse trabalho. Eles tinham que fazer esse trabalho com todo cuidado e com muita responsabilidade. Podemos até trazer esses 3 termos para os dias de hoje e dizer que os diáconos precisam dedicar tempo à obra do Senhor. Eles precisam ter todo cuidado em fazer o trabalho para o Senhor. E eles precisam ter muita responsabilidade no trabalho que executam para o Senhor. O trabalho do diácono na igreja primitiva, ele começou com o trabalho social, servir as mesas, e depois, provavelmente, foi ampliado para outras atividades, mas que não estão especificados nas Escrituras. Agora eu quero chamar a sua atenção para um texto da Bíblia muito interessante, que é o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Por que eu quero chamar a sua atenção para esse texto? Paulo escreveu esta carta aos Filipenses por volta do ano 60 depois de Cristo. Então, neste período, olha que interessante, a igreja já estava organizada. A igreja de Filipos já estava organizada com bispos e diáconos. Então, Paulo escreve e durante, né, a abertura da sua carta, ele saúda esses oficiais da igreja. Então a carta fala: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e com os diáconos. Interessante também que Paulo coloca os diáconos junto com os bispos, porque eles compunham a liderança da igreja. Então este texto é importante porque ele eleva o ofício de diácono e coloca os diáconos, né, junto com os bispos na liderança da igreja.
O diácono, ele é um líder na igreja. Eles são citados por Paulo junto com os bispos, e eles integram o ministério da igreja, e eles auxiliam a liderança da igreja. Então, os diáconos são também líderes na igreja. Porém, a sua liderança é ajudar os líderes na sua tarefa, na sua missão. Então, o diácono, ele é uma autoridade espiritual na igreja. Isso precisa ficar bem claro para todos os irmãos, porque alguns podem pensar assim, que o diácono é um trabalho menor, é um trabalho inferior na igreja, é um trabalho somente de portaria, né? E não estamos menosprezando o trabalho de portaria, que é um trabalho importantíssimo na igreja. Mas alguém pode pensar o seguinte: não, o diácono é alguém que fica na porta, só recebendo os irmãos e tirando oferta. Não é isso. Os diáconos são tratados por Paulo aqui como líderes da igreja de Filipos, junto com os bispos. E os diáconos, nós sabemos que são pessoas, são homens vocacionados por Deus, e eles são também autoridade espiritual na igreja. E devem ser entendidos, né? Precisamos entender que este é o trabalho diaconal. São líderes junto com os presbíteros, com os pastores, e possuem autoridade de Deus para executar o seu trabalho. Qual a tarefa do diácono hoje? Qual a tarefa do diácono hoje? O papel do diácono hoje depende da igreja e depende da denominação em que a que pertence. Ou seja, cada igreja ou denominação pode atribuir tarefas diversas a esse oficial. Em regra geral, ajudam na supervisão das questões práticas na vida da igreja e geralmente fazem tudo que a liderança lhes designar ou qualquer ministério espiritual que seja necessário. Então o diácono deve estar preparado para todas as obras. Então parece até assim, né, algo assim, né, grandioso, né? E é, né? Os diáconos devem fazer tudo. Então não há assim um trabalho específico, biblicamente falando, além daquele que era o trabalho social. A Bíblia não fala, o diácono é para fazer isso. Não, a Bíblia não especifica essas atividades. Então hoje, os líderes das igrejas entendem que os diáconos devem fazer tudo, né, que for designado para ele, ou qualquer ministério espiritual, né, que seja necessário. Então o diácono tem que ser uma pessoa altamente preparada para fazer tudo o que a liderança determinar e para atuar em qualquer ministério espiritual que houver necessidade. Então olha a importância do diácono na igreja. Muito bem, nas Assembleias de Deus, eu vou ler aqui um texto extraído da declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós, da Assembleia de Deus, temos uma declaração de fé. Então, existe uma parte lá que fala sobre os diáconos, e diz assim: sobre os diáconos, são pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Para o exercício dessa função, é necessário ser separado oficialmente perante a igreja, para receber reconhecimento público de sua função no corpo de Cristo. Os diáconos servem nas igrejas, servem nas diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiros, recepcionistas, na ordem do culto e na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. As suas atividades, porém, olha só, tem um porém, as suas atividades, porém, não são restritas a isso. Eles também cooperam como professores e superintendentes ou dirigentes de escola dominical, líderes de jovens, líderes de adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos nas igrejas, desde que autorizados por seus superiores. São varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que primeiramente foram provados antes de serem separados para o diaconato. O testemunho deles é de acordo com as recomendações bíblicas de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 8 e 9. Então, glória a Deus pelo serviço diaconal.
Glória a Deus por cada diácono que foi separado para fazer a obra do Senhor. Nós estamos vendo aqui que o trabalho de diácono é um trabalho especial, porque ele pode fazer tudo o que a liderança designar, e ele precisa estar preparado espiritualmente para desempenhar qualquer ministério espiritual que houver necessidade. Muito bem, agora vamos falar sobre as qualificações do diaconato, ou do diácono. Vamos analisar dois textos da Bíblia, Atos capítulo 6, verso 1 a 3, que já comentamos alguma coisa, e depois nós vamos ver também 1 Timóteo capítulo 3, versos 8 a 11. Então vamos analisar Atos capítulo 6, versículos 1 a 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então veja bem que os apóstolos valorizaram aqui o trabalho diaconal, dizendo que eles estariam sendo constituídos sobre um importante negócio. Então nós temos as 3 primeiras qualificações que os apóstolos então determinaram, para aqueles que seriam os primeiros diáconos da igreja. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Primeira qualificação, a primeira de todas as qualificações do diáconos, que nós vamos falar aqui em Atos e em 1 Timóteo 3, a primeira é boa reputação. Fala de uma pessoa honesta, fala de uma pessoa íntegra. Então, o diácono, ou aquele que vai ser separado para o ofício de diácono, tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa íntegra. Pessoas em cujo caráter há testemunho autêntico. Então, o testemunho dele é um testemunho verdadeiro. Ele é um verdadeiro crente, um servo de Deus. Então, o seu testemunho é um testemunho verdadeiro, autêntico. E o seu testemunho ele é bem conhecido e credenciado. Então, a igreja olha para o testemunho deste diácono ou dessa pessoa que vai ser um candidato ao diaconado e vê que é realmente alguém capaz, vê que é realmente alguém credenciado para esta obra. Em outras palavras, o diácono é um crente verdadeiro. O diácono precisa ter boa reputação. A segunda qualificação, cheios do Espírito Santo. Esse termo, cheios do Espírito Santo, em relação aos diáconos, significa que eles tinham que apresentar evidências de terem continuado fielmente sob influência do Espírito Santo. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa, que sabedoria que o Espírito Santo deu aos apóstolos para colocar essa qualificação, cheios do Espírito Santo, porque ela significa que aqueles primeiros homens que foram eleitos, eles tinham que dar evidências de que depois do Pentecostes, depois de Atos 2, que o Espírito Santo continuava na vida deles e que eles estavam continuamente vivendo sob influência do Espírito Santo. Então, glória a Deus por essa qualificação. Um diácono, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. E isso significa que ele deve estar sob influência do Espírito Santo. Então, olhamos para essa qualificação e vemos que é uma qualificação que todo crente deveria ter. Todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Todo crente precisa estar vivendo sob a influência do Espírito Santo. Agora, aos oficiais da igreja, ao diácono, esse muito mais, ele tem que viver sob influência do Espírito Santo.
Segundo parece, nem todos os crentes continuavam a viver na plenitude do Espírito. Nem todos conservaram a vida cristã no Espírito, mas os 7 varões que seriam escolhidos deveriam apresentar evidências permanentes de viverem na plenitude do Espírito. Então, não bastava para os apóstolos que aqueles homens que fossem eleitos, não bastavam que eles tivessem tido uma experiência lá atrás, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Não bastava isso. Eles tinham que dar evidências que o Espírito Santo estava continuamente na vida deles. Então, aos diáconos hoje, nós podemos dizer que precisam viver sob influência do Espírito Santo. Precisam viver na plenitude do Espírito Santo. Precisam ser batizados com o Espírito Santo. Precisam ter dons espirituais. E como Estevão é o primeiro diácono da lista que foi eleito. Então fala que Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então que cada diácono na igreja de Cristo seja cheio de fé e seja cheio do Espírito Santo. Então glória a Deus por esses primeiros diáconos, que são exemplos para os diáconos de hoje. Então um diácono ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ele tem que falar em línguas estranhas, ele tem que orar pelos enfermos, ele tem que expulsar os demônios, né? O diácono não tem que, na igreja, quando alguém próximo a ele cai endemoniado, não tem que mandar chamar o pastor. Ele mesmo tem que expulsar o demônio. Então ele tem que buscar os dons espirituais. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Uma outra qualificação: cheios de sabedoria. Não bastava ser bom, ser honesto e ser cheio do Espírito Santo. Tinha que ter habilidade, tinha que ter capacidade e competência para fazer uma distribuição sábia e equitativa dos suprimentos, dos alimentos. Então tinham que ter sabedoria para administrar os negócios aos quais foram encarregados. Então os diáconos precisam também ter sabedoria para administrar aquilo que foi colocado, aquilo que é colocado em suas mãos. Então, cada diácono que seja um homem sábio, que seja sábio para administrar bem aquilo que Deus, primeiramente, colocou em suas mãos. Muito bem. Vamos agora para o segundo texto, 1 Timóteo capítulo 3, versos 8 a 11. Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo abordando diversos assuntos. Dentre eles, aparece também o tema qualificações dos bispos e diáconos. Então vamos ver aqui as qualificações dos diáconos. No verso 8 ele diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, de uma só palavra, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Aqui nós temos 4 qualificações para os diáconos: honestos, de uma só palavra, não dado a muito vinho e não cobiçosos de torpe ganância. Primeiro, Paulo fala honestos. Então, os diáconos precisam ser pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas respeitáveis e sérias. Então equivale aqui à boa reputação de Atos 6,3. Os diáconos devem ser pessoas que inspirem respeito. Então se tem um grupo na igreja que deve inspirar respeito nos irmãos, esse grupo é os diáconos. Porque são pessoas que têm que ser, porque são pessoas honestas, têm que ser honestas, dignas, respeitáveis e sérias. A segunda qualificação que Paulo apresenta aqui: de uma só palavra. Então os diáconos não devem dizer uma coisa a certas pessoas e outra diferente às demais. Eles precisam ser pessoas de uma só palavra. Então sua fala não deve ser hipócrita, mas honesta. Tem que ser uma fala coerente, uma fala clara, A sua fala tem que ser transparente, as suas palavras têm que ser transparentes.
Então o diácono não pode ser enganoso nas suas palavras. Ele não pode ser uma pessoa mentirosa, ele não pode mentir. Então essas são qualificações que todo crente deveria ter, não apenas os diáconos, né, mas especificamente para esse grupo de oficiais da igreja tão importante, Paulo declara que eles precisam ser de uma só palavra. Jesus disse em Mateus capítulo 5, 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então o diácono precisa ser de uma só palavra. Terceira qualificação aqui, não dado a muito vinho. Para o bispo, a instrução foi não dado ao vinho, que significa não estar ao lado do vinho. Isso para o bispo. Ao diácono, Paulo acresceu, né, o termo muito. Então, ao diácono, não dado a muito vinho. E qual o significado dessa expressão? Não dado a muito vinho. Não dado a muito vinho não significa que Paulo aqui está autorizando o diácono a beber uma pequena quantidade de vinho. Não é isso que Paulo está dizendo quando ele fala aqui não dado a muito vinho. O significado dessa expressão é não seja amante do vinho. Esse é o verdadeiro significado dessa expressão. Então, uma pessoa, por exemplo, que é dado a muito vinho, é um amante do vinho. Era esse o significado. Uma pessoa dado a muito futebol é amante do futebol. Uma pessoa dada a muito chocolate é um amante do chocolate. Então, só estou colocando aqui esses termos para nós entendermos que não dado a muito vinho não significa que Paulo está dizendo, olha, vocês, diáconos, podem beber vinho, mas em pequena quantidade. Já os bispos, não. Então, não é esse o significado. Não dado ao vinho, quer dizer, não seja amante do vinho. Os obreiros, de uma maneira geral, os crentes devem viver longe do álcool, longe de bebidas alcoólicas. Então a palavra de Deus, ela nos diz, né, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O quarto diz assim, não cobiçosos de torpe ganância. Nos tempos primitivos, os diáconos administravam recursos aos necessitados. Então os diáconos administravam alimentos e às vezes também eles administravam recurso financeiro para comprar esses alimentos. Então os diáconos eles poderiam, naquele tempo, né, tanto oferecer aos necessitados o alimento, ou então o valor em dinheiro equivalente ao alimento. Então imagine uma pessoa, um diácono, né, cobiçoso de torpe ganância, uma pessoa que ama o dinheiro, uma pessoa que ama o lucro. Então a pessoa com essas características e com um recurso grande na mão para administrar aos pobres. Então, por isso, a palavra de Deus diz que os diáconos precisam ser honestos, de uma só palavra, não dada a muito vinho e não cobiçosos de torpe ganâncias, porque o seu trabalho é de muita responsabilidade. Vamos continuar agora aqui no verso 9, diz assim, guardando o mistério da fé numa consciência pura. O diácono deve ser um crente que guarda o mistério da fé, o evangelho, em uma consciência pura, em uma consciência limpa, sem culpa, que vive e se comporta em harmonia com as suas crenças. Então o diácono, ele deve ser conhecedor do evangelho. Ele tem que ter uma vivência no evangelho. Ele precisa ter uma experiência no evangelho. Então, uma vez que ele tem essa vivência, essa experiência no evangelho, e ele foi transformado por esse evangelho, agora ele guarda, ele retém esse evangelho em uma consciência pura. Glória a Deus. Pelos diáconos, né, que guardam o mistério da fé numa consciência pura. Verso 10. E também eles sejam primeiro provados, depois sirvam se forem
irrepreensíveis. A instrução aqui é que nenhum homem seja colocado em um cargo na igreja até que tenha dado plena prova de sua sinceridade e firmeza, por ter sido por um tempo considerável um membro da igreja. A mesma instrução foi dada para a ordenação de bispos. No capítulo 3, verso 3 de 1 Timóteo, Paulo fala que o bispo tinha que ser não neófito. Então o bispo tinha que ser não neófito. Quer dizer, ele não podia ser um novo convertido, uma pessoa que aceitou Jesus recentemente. Essa pessoa não pode ser colocada na função de líder. E aos diáconos, Paulo fala praticamente a mesma coisa. Que estes primeiro sejam provados na igreja, que sejam experimentados. E que depois de serem experimentados, sirvam, se forem irrepreensíveis. O versículo 11 diz assim: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então as mulheres deveriam também ser honestas, não maldizentes, quer dizer, são mulheres que guardam a sua língua, não falam mal dos outros e nem difamam ninguém. São também sóbrias, quer dizer, moderadas, equilibradas e fiéis em tudo. Uma pergunta que surge aqui nesse ponto é: que mulheres são essas que o apóstolo Paulo está falando aqui? Porque ele está falando de qualificações para o diaconato. Então ele fala das qualificações para o diaconato e em determinado momento ele diz: da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Que mulheres são essas? Então existem duas posições. A primeira diz assim, que são as esposas dos diáconos. E o versículo 12 apoiaria essa ideia, porque no verso 12 diz assim: os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Então alguns comentaristas entendem que essas mulheres aqui são esposas dos diáconos. Porém, há um outro grupo, que nós diríamos até assim que é um grupo majoritário, né? A maioria dos comentaristas entende que Paulo dá aqui instruções claras para a ordenação de mulheres para o ofício de diaconisas. Então Paulo estaria dando aqui instruções para as mulheres servirem também no ministério de diaconisa. Então, irmãos, nós temos que dizer neste momento que não é nenhuma aberração, né, não é nenhum motivo de escândalo as mulheres servirem no trabalho, no serviço de diaconisa. Então existem igrejas, né, que têm esse ministério, diaconisas. Há igrejas que não têm. Então, ainda que algumas igrejas não tenham esse ministério, todavia as mulheres podem trabalhar para o Senhor, devem trabalhar para o Senhor, né? E nós lemos aqui na nossa verdade prática, dizendo que todos precisam ser diáconos ou diaconisas, isto é, a diaconia é uma missão de todo crente. Então, ainda que não sejam ordenadas oficialmente ou que não haja imposição de mãos, as mulheres podem e devem trabalhar para o Senhor. Mas essas qualificações que o apóstolo coloca aqui são interessantes também para todas as mulheres da igreja. Que todas as mulheres da igreja sejam honestas, não maldizentes, que não falem mal de ninguém, nem sejam difamadoras, sejam sóbrias, mulheres sóbrias, moderadas e fiéis em tudo. Glória a Deus. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Então, o diácono, né, aqueles que são casados, né, devem ser bem casados. Então tem que ter um casamento sólido, tem que ter um casamento verdadeiro. Então, que tenham um casamento e boa reputação desse casamento. Que ninguém possa falar mal do casamento do diácono, nem de sua esposa e nem de seus filhos. E o diácono ele vai lidar praticamente com todos os irmãos da igreja.
Então ele recolhe a oferta de todos os irmãos, ele leva a ceia para os irmãos, ele visita os irmãos, levando Santa Ceia aos doentes, e faz diversos trabalhos na igreja. Então, para realizar esse trabalho, a sua vida familiar precisa estar em ordem. Então, se ele tiver uma vida familiar desajustada, como que ele vai ministrar para outras famílias? Então a palavra de Deus diz que os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus pelos diáconos da igreja e louvado seja Deus por aqueles que fazem bem o trabalho, né, e se dedicam no trabalho para o Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos caminhar aqui para a conclusão da nossa lição. Vamos concluir esta lição com algumas aplicações. Primeiro, o diácono, junto com os presbíteros ou pastores, são líderes na igreja. E nós devemos valorizar este ministério. Então, a todos os irmãos que estão nos ouvindo, a todos os alunos da EBD, alunos e visitantes, vamos valorizar o trabalho do diácono na igreja. O diácono na igreja é um trabalho especial, é um trabalho que Deus estabeleceu, é uma instituição que o próprio Senhor estabeleceu. Segundo, o ofício do diácono é muito importante. Não devemos pensar que o diácono realiza um papel inferior e menos importante na igreja. Em relação aos pastores e presbíteros, os diáconos têm um papel diferente destes. Então, não podemos comparar presbíteros, pastores com os diáconos, porque são papéis completamente diferentes. Então nós dizemos assim, são chamadas diferentes, são vocações diferentes. E o trabalho do diácono não é um trabalho inerentemente, assim, inferior ao trabalho de um presbítero e de um pastor. São vocações diferentes, mas não são inferiores. Terceiro, o diácono é alguém que foi chamado por Deus, reconhecido pela igreja e separado para auxiliar em todo o trabalho que se fizer necessário. Ele é um líder e uma autoridade espiritual na igreja. Quarto, você que é diácono, saiba que é um privilégio servir a Deus e sua igreja neste ofício. Então não se desvalorize, não pense que seu trabalho ficará sem recompensa, porque aqueles que trabalharem bem, aqueles que fazem bem o trabalho para o Senhor, terão uma grande recompensa. Além do reconhecimento na igreja, de ser um bom diácono, além do reconhecimento dos irmãos, de estar prestando um ótimo serviço para o Senhor, um serviço de excelência na casa de Deus. Além desse reconhecimento, os diáconos certamente receberão, né, no tribunal de Cristo, a sua recompensa pelo trabalho que fizeram na igreja do Senhor. Então, é um privilégio servir na igreja de Cristo. Quinto, ainda, né, aos diáconos, medite sobre as qualificações que foram apresentadas aqui, e se algo estiver te faltando, se algo está faltando para você, busque a Deus, busque ao Espírito Santo de Deus, para que você recupere ou que você tenha, né, essas qualificações que aqui foram apresentadas. Boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, né, pessoas honestas, respeitáveis, não dada ao vinho, não cobiçoso de torpe ganância, com uma família equilibrada, né, uma pessoa equilibrada, sóbria, moderada. Então, todas essas qualificações. Né, e não se esqueçam, aos diáconos, não se esqueçam, sejam cheios do Espírito Santo,
né? Expulsem demônios, orem pelos enfermos. Quando vocês estiverem visitando enfermos, orem pelos enfermos. E em nome de Jesus, né, ali ministrem a cura sobre os enfermos. Vocês são líderes e autoridades espirituais na igreja. Lembrem-se do primeiro diácono Estevão, que era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E queiram ser como Estevão, cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Por último, quero dizer que diaconia é uma missão de todo crente. Todos devemos estar envolvidos no trabalho do Senhor. Diaconia é missão de todo crente em Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a cada um aluno da EBD, que o Senhor possa despertar a cada um para que façamos a obra do Senhor, a diaconia, o serviço do Senhor, e que Deus abençoe cada diácono que nos ouviu nesta manhã. Seja cheio do Espírito Santo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos, agora um momento também de muita relevância, um momento especial, onde nós podemos participar da obra do Senhor. Olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa, que coisa preciosa é nós podermos participar da obra do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos votos. Então agora temos essa oportunidade magnífica de ofertar ao Senhor, de dar uma oferta ao Senhor. Então você pode participar neste momento através do PicPay, através do Pix, através de transferência bancária, ou então você pode também levar a sua oferta na igreja, né, e entregar a sua oferta de amor no culto à noite, no culto das 17h30 ou no culto das 19h30. Lembrando que Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, pela Tua palavra, Senhor, que foi falada. Ó Deus, pelas instruções que recebemos da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, falar a cada coração, continuar falando a cada coração. Ó Deus, que o Senhor desperte a Tua igreja neste momento. Ó Deus, para que sejamos todos diáconos e diaconisas, Senhor, que possamos fazer o Teu trabalho com toda ousadia, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis e trabalhosos, que possamos dar o nosso melhor na Tua obra, Senhor. Ó Deus, abençoa o diaconato da Tua igreja. Ó Pai, a cada diácono, cada um que serve na igreja, neste ofício tão importante, que esta manhã, ó Deus, seja também um divisor de água para esses diáconos, Senhor, que possam tomar consciência da importância do seu trabalho, que possam, ó Deus, se valorizar nesse trabalho e entender que foram chamados por Deus para uma grande obra. Ó Deus, que possam também ser cheios do Teu Espírito Santo. E que cada crente também, ó Deus, se encha nessa manhã com a Tua glória, com o Teu poder. Nós assim oramos, ó Deus, e pedimos em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.